Torcedor tricolor, uma vergonha. O que eu vou falar para vocês aqui é o tipo de assunto que me embrulha, me deixa com nó, me deixa revoltado. Lembra do caso Jô, o Jô que deu aquele soco no Diego Costa, que o VAR não viu nada? Então ele foi a julgamento e ele recebeu 2 jogos de suspensão. Uma vergonha, míseros 2 jogos. E sabe como é que foi classificado isso? Até aqui, ó. Foi classificado como ato hostil. É isso aí, torcedor. Agressão, que todo mundo viu, foi classificado como ato hostil. E assim o jogador pegou uma pena mínima, muito pequena, de 2 jogos de suspensão. E o São Paulo, para variar, não se manifestou referente ao caso. Eu fico envergonhado com a omissão dessa diretoria. E por que isso é ruim? Por que isso deixa você tão revoltado? Sabe por quê, torcedor? Porque é o seguinte, o São Paulo não se manifesta. O São Paulo não veio claramente. O seu Raí, o seu Lugano, o próprio Leco na época, né? Ninguém apareceu para se manifestar. Eles mandaram e-mail, eles mandaram tweet, eles deixaram o caso virar aquela baderna que é a história de Arboleda para tirar o foco da agressão. Infelizmente, essa diretoria omissa não sabe se posicionar. E você sabe o que vai acontecer? É bem simples, o São Paulo vai ser prejudicado outras vezes pelo VAR, por agressões e por outras situações. Por quê? Porque o clube não se manifesta. O São Paulo é o maior vencedor desse país, é a 3ª maior torcida e tem uma diretoria que se posiciona de forma pequena, como clube pequeno, não faz prevalecer o São Paulo na sua razão. Não estou falando para o São Paulo ser um clube trambiqueiro que tenta prevalecer com as suas, com seu nome ou com sua torcida e tentar benefícios de forma errada. O São Paulo tem que lutar pelo que é correto. E isso daqui é uma vergonha. O São Paulo minimamente no próximo jogo do Campeonato Brasileiro deveria fazer o quê? Deveria protestar contra essa decisão. Não é porque é uma decisão da justiça que essa decisão está correta, até porque são pessoas, são humanos que têm e dão essas decisões, né? E sabemos que futebol é ligado à paixão e as pessoas são extremamente complicadas e não vemos muitas vezes profissionalismo em atitudes dentro do futebol com relações a medidas tomadas. Eu fico envergonhado. Quiseram classificar que não tem como definir que foi um soco porque não dá para enxergar a mão do Jô, se ela está aberta ou fechada. Vá pra merda, me desculpa. Olha, é um negócio assim que embrulha a gente, que enoja a gente esse tipo de decisão, pelo amor de Deus, né? E aí o São Paulo tem que se manifestar. E a gente deu uma sugestão: pega o próximo jogo do Campeonato Brasileiro e entra todo mundo de luva de boxe em campo protestando contra essa agressão. O São Paulo também foi muito prejudicado naquele lance do VAR contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo teve um gol que até agora não apareceu imagem que comprove realmente que o jogador estava impedido. Então uma sequência de erros e uma sequência de omissão dessa diretoria. Então pega esse próximo jogo com relação ao fato do Jô ter agredido o jogador. Entra com uma luva de boxe, aproveita e entra com uma luva do São Paulo, ainda faz propaganda, ainda ó, quem gosta de luta ia adorar ter uma luva do São Paulo, aproveita, faz propaganda e vende o produto. Ah, pelo amor de Deus, né, São Paulo? Você é muito amador, você chega a beirar o ridículo pela sua omissão, pelo seu marketing e por tudo mais. E isso revolta. Se não é o torcedor vir na rede social falar, esbravejar e fazer o assunto tumultuar, o assunto cai em esquecimento, como já caiu para grande parte das pessoas. A mídia não deu nem bola ao assunto. Se fosse ao contrário, se fosse o jovem aqui que tivesse dado um soco no santinho do Jô, sabe o que aconteceria? O rapaz estaria sendo pisoteado pela mídia até agora. Era capaz de ter até arrancado ele do time, porque onde já se viu um jogador do São Paulo dar um soco e a mídia ia massacrar o moleque, e o moleque ia pro tribunal e ele ia pegar uma suspensão até o final da temporada, porque as coisas quando é contra o São Paulo ela tem uma dimensão muito grande, e quando o São Paulo está correto, o São Paulo não cobra por isso. Então fica aqui esse desabafo, essa revolta. São Paulo Futebol Clube, pelo amor de Deus, faça valer os seus direitos.
cobre, proteja seus jogadores, proteja sua torcida, lute, reclame, esbravede, isso vai pra mídia, faz barulho, não aceite as coisas assim, não seja tão omissa, diretoria. Vocês estão acabando um ciclo, vai entrar outra, mas pelo amor de Deus, e toda hora vocês estão nessa omissão, nessa situação horrorosa, ridícula. Então, por favor, vamos tomar uma providência. Proteste contra a decisão. Não está correta. Não é ato hostil, é agressão. Agressão. É isso aí, torcedor tricolor. Foi isso a pizza que acabou a situação envolvendo o Jô e o Diego Costa. As eleições no São Paulo, é isso aí, torcedor tricolor, novidades. Novidades constrangedoras que cheiram a beirar o ridículo. Eu estou falando o quê? Estou falando de Roberto Natel, que deu uma entrevista, né? E uma entrevista aí que coincidiu junto numa data aí que o grande Laudo Natel, né? Ele que se ampara muito ao sobrenome, né? Laudo Natel, né, que foi um grande São Paulino, completaria 100 anos, né, ele que é um grande responsável pelo estádio do Morumbi, entre inúmeras situações que ele contribuiu para o clube, né, e o Roberto Natel aqui, que se escora nesse sobrenome, né, deu uma entrevista que cheira a beirar o ridículo, chega a ser algo assim constrangedor, vergonhoso, né. Só reforçando e relembrando, o Sanatório Tricolor não apoia nenhum dos dois candidatos. O Sanatório Tricolor traz a informação de cada um e comenta elas para nós. Depois do caso Leco, de tanta promessa, de tanta coisa errada, o próximo presidente de São Paulo tem que conquistar você, torcedor, e nós pelo trabalho, né? E aqui, como estamos trazendo informação e debatendo, porque o Sanatório Tricolor não joga só informação, o Sanatório Tricolor tem opinião e debate essa opinião aí com você. Então estamos comentando sobre essa entrevista que, no nosso ponto de vista, foi uma entrevista ridícula, ridícula. Vamos deixar com esse nome, porque senão vai acabar saindo palavrão aí, o Tonico vai ter que ficar soltando pi, 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 porque chega a ser revoltante um cara que vai se candidatar à presidência me chegar e dar uma entrevista tosca dessa, tosca, né? Bom, e aí um dos pontos assim que ele comentou, né, foi a questão da nota que ele deu, né, pra gestão Leco, né, que ele deu nota 2, né, e falando que a dívida pode chegar aos 800 milhões, né, e ele ainda falou mal do pássaro, né, e culhambou o pessoal lá. Só que relembrando, senhor Roberto Natel, você é o vice, né, então essa nota 2 é sua também. Que eu saiba, um vice-presidente, ele não é um vaso, ele não é um enfeite, ele não é um quadro, ele não é uma porta, ele não é um enfeite, um adereço. Ele tem a sua participação dentro da política, dentro do clube, inclusive você participou da campanha que elegeu o Leco, você faz parte disso, você faz parte da chapa, certo? E aí você até falou aqui, né, tem até um comentário aqui, né, que você pega e fala que você é oposição. Tu tá de brincadeira comigo, no caso nenhum dos dois é oposição, vocês sempre foram situação, vocês sempre estiveram com o Leco, não é papo meu, pode pesquisar, vai ter os dois aqui, tanto o Júlio Casares como o Natel enchendo a boca pra falar do Leco. Então, por favor, não me venham com esse papo de oposição. Essa é uma eleição entre situações, tá? E você foi vice do Aidari, é vice do Leco, sabe? Então, me desculpe, chega a ser ridículo esse tipo de posicionamento. E falando em ridículo, nós temos um vídeo de um trechinho daqui da entrevista, ele falando sobre a dívida. E minha Nossa Senhora, Tonico, por favor, coloque essa pérola no ar. Pergunta do Renan Arthur Juste. Por que a torcida deveria acreditar que você vai resolver a dívida do São Paulo? Porque eu vou resolver. Eu vim para resolver a dívida. Eu vim para acertar o São Paulo. Eu trabalhei todos esses anos para isso acontecer. Vocês nunca me viram na mídia, em qualquer outro lugar, porque eu sempre fiz o trabalho para o São Paulo. Eu sempre trabalhei para o São Paulo. E não para mostrar o meu trabalho. E sim realizar e ver que o São Paulo estava crescendo. E eu vou fazer isso com a dívida, vou acabar com a dívida do São Paulo, se Deus quiser.
Veja só, torcedor tricolor, meu Deus do céu, ele falando sobre liquidar a dívida. A entrevista toda foi assim, foi 1h30 de se fala e não se chega a lugar nenhum. E o que me chama a atenção é de pagar a dívida, que ele falou que ele vem trabalhando para isso. Tu tá trabalhando bem, filho. A dívida vai bater 800 milhões, você disse que veio para liquidar a dívida, que você está trabalhando nisso? Meu Deus, né? Imagine se não tivesse. Então a dívida ia ser 3 trilhões, quadrilhões. Ah, vá, Anatel. Chega a ser, olha, vou falar, meu. Você tá sendo o melhor marketing para a campanha do Júlio Casares. Toda vez que você abre a boca, você fortalece o seu concorrente. Porque você mostra ser extremamente despreparado. Meu filho. Como é que você me fala um troço desse? O torcedor pergunta de pagar a dívida, você fala que você vem trabalhando nisso. A dívida só tá assim, ó, ladeira acima, assim, ó. Aí numa entrevista anterior, lá com o Pretzel, você vai precisar de 30 dias para saber o que vai fazer. Minha nossa, você é o vice do Aidar, do Leco. Dentro de São Paulo há tanto tempo, você ainda precisa de 30 dias após para planejar o que você vai fazer? Que plano de governo é esse? Olha, e agora você calçou as suas muletas chamado Marco Aurélio Cunha, que é a sua esperança de melhorar um pouco a sua imagem, né? Porque Marco Aurélio Cunha é extremamente popular entre os torcedores, né? Porque você, sinceramente, né, faz o seguinte, só me deixa o Marco Aurélio Cunha falar por você. Ele é um cara mais articulado e sabe falar melhor. Você está fazendo um papel ridículo, tá bancando o bobo. E se você olhar nas redes sociais, são inúmeros comentários negativos sobre as entrevistas e sobre o posicionamento de Roberto Natel. O Roberto Natel disse que fez uma pesquisa interna e que ele tem 75% dos votos dos conselheiros e que ele tende a ser eleito o presidente do São Paulo. Até onde sabemos e já falamos para você, torcedor tricolor, não é bem isso. Então eu não sei com quem o Roberto Natel, em que botequim ele estava fazendo essa pesquisa. Até onde sabemos, né, o percentual maior de votos está com o Júlio Casares. Inclusive você colocou o Marco Aurélio Cunha na sua chapa como diretor de futebol, no caso deixando bem claro que o Raí, Pássaro, esse pessoal vai sair, que realmente tem que sair, e fica bem claro que com nenhum dos dois, caso eles ganhem, vai continuar, tanto o Raí quanto o Pássaro, essa diretoria fracassada, horrorosa de futebol vai sair, né? Só que você utilizou o Marco Aurélio Cunha para tentar fortalecer, você foi buscar ele, né, e para tentar melhorar um pouco sua situação. O que a gente sabe, o que é bem claro, é que 260 conselheiros, 160 estão com o Júlio Casares e 100 estão com você. Porém, com essas suas novas medidas de mostrar que vai integrar no futebol o pessoal do conselho, talvez a ratalhada lá se interesse, né? Porque a gente sabe como é que é o povo lá que está extremamente preocupado com o skate, com o boxe, com o vôlei, com o biribol, com a sauna, né? Talvez, dependendo do que você for oferecer, a gente sabe como é que é política, esse mundo nojento, desprezível e miserável que são vocês. É uma vergonha o São Paulo, com tantos milhões de torcedores, 260 sujeitos como você, decidirem o nosso futuro, tá certo, torcedor tricolor? Essa é a nossa opinião referente à política, deixando bem claro que não apoiamos nenhum dos dois candidatos. Porém, se o cara vem e me dá entrevista tosca, me fala bosta e não me tem nada, sabe, não oferece carisma, não oferece segurança, não oferece plano de governo, a gente vai falar, porque aqui a gente não vai proteger ninguém. O nosso partido chama-se São Paulo Futebol Clube, não tem jogador, não tem técnico, não tem diretor, não tem ninguém que é acima da instituição São Paulo Futebol Clube. Então, pelo amor de Deus, torcedor, cobra, mas cobra desde já quem vai assumir o São Paulo, porque é preocupante. Então hoje, olhando esse cenário que é apresentado hoje, o candidato que parece ser mais bem preparado é Júlio Casares, porque esse cara aqui tá só fazendo o papel de ridícula e tentando se sustentar à base do seu belo sobrenome Natel, que tem muitas grandes histórias graças ao laudo, não graças ao Roberto, tá certo? Essas são as informações sobre as eleições no São Paulo. Libertadores, estamos na semana da volta da Libertadores, oh que maravilha, né?
E gostamos muito dessa competição, a competição amada pelo torcedor tricolor, como são lindas e maravilhosas aquelas noites de Morumbi. Pena que pelo atual momento que vivemos não vai ter torcida, senão seria aquela festa linda, maravilhosa, desde a recepção do time com o ônibus chegando. É maravilhoso, experiência de Libertadores no estádio é fora do comum, é muito top. Se você ainda não teve, quando o mundo voltar ao normal, tem essa experiência, é algo sensacional, desde lá de fora até a atmosfera dentro do estádio. Libertadores é maravilhosa, para o torcedor tricolor, ninguém vê, ninguém sente como nós a Libertadores. E falando em Libertadores, quem vem treinando e apareceu aí, que pode ser a novidade, é o Pablo, sim, ele mesmo. Ele voltou a treinar, ele tinha sentido uma lesão aí, né? E já treinou ontem, já treinou hoje, tudo indica que ele vai para a partida. Ele indo para a partida, o time tende a ser o mesmo que enfrentou o Santos, porém sai o Luciano, entra o Pablo no comando de ataque. É uma perda considerável, tratando-se do Luciano estar numa fase muito boa, né? Então o Pablo pode ser a grande novidade que vai estar pintando aí para você tricolor. Outra questão, River Plate, né? Já começou na internet aquele desespero, que nem foi com a onda do Marinho. O Reinaldo marcar o Marinho, não sei o que é o Marinho. O torcedor tricolor já começou com uma onda, sabe, assim, de uma negatividade. Sabe, dando uma dimensão tão grande para adversários que muitas vezes eles não são tudo aquilo, né? Tem um meme até muito comum que o pessoal põe na internet, que é o Hernandes, parece ter uma chuva escrito assim, perdemos. Aí coloca lá escrito, sem Daniel Alves, sem Luciano, perdemos. O São Paulo tá refém de jogador assim? Quem veste a camisa do São Paulo tem que entrar e dar conta do recado, me desculpe, o time poderia estar mais desfalcado ainda. O São Paulo vestiu a camisa, São Paulo tem que honrar, tem que ir lá e tem a obrigação de vencer. E convenhamos, o River Plate não joga desde março. O time está sem ritmo de jogo. E mesmo assim, quando jogava, não era nada disso. É um time o quê? Que tem muita vontade de vencer, tem um excepcional técnico que arma o time taticamente muito bem. Então esses vacilos de marcação que o São Paulo dá, o Inter não costuma dar. Mas o São Paulo vindo numa sequência de jogos, um time do River que não joga há muito tempo dentro de casa, São Paulo é obrigação vencer o River, sem medo, sem desculpa, sabe? Por favor. Sabe? Não dá, né? Aí aqui tem os números aqui do River aqui, né, na temporada 2020, com 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 20 gols marcados, mas sendo desses 20 gols, 8 marcou contra o Binacional, aquele time aspirante, amador, que o São Paulo me fez o favor de perder. 2 derrotas aí que tem no ano que não me desce, essa pro Binacional e o vexame histórico, o maior vexame da história, contra o Mirassol. O São Paulo é um time extremamente bipolar. O São Paulo entra em jogo e você não sabe qual o São Paulo vai jogar. Se é o São Paulo que joga bem ou se é o São Paulo que joga mal. O São Paulo mostrou que é capaz de reverter um jogo, por exemplo, contra o Fluminense, fazer 3 vitórias seguidas, ganhar clássico, e aí mostra que é capaz de entrar e enfrentar um Red Bull Bragantino, penúltimo colocado do campeonato, e perder o jogo, e empatar o jogo, né? Perder não, empatar. É porque foi tão catastrófico o empate que a sensação de derrota é muito grande. Você dentro de casa me deixar de fazer 3 pontos, ter 2 pênaltis que o adversário desperdiça e bola na trave, né? Mas chegar e empatar com o Red Bull Bragantino, um resultado horroroso. Então o São Paulo bipolar que vem a campo, um São Paulo que se vier para jogar bola e mostrar o seu melhor que já mostrou na temporada, tem tudo para atropelar o River. São Paulo está até bem postado na defesa. Louco, Lugano. Fazer que nem fez no jogo contra a LDU, ir lá e ganhar. River Plate que tomou um 3-0 da LDU na Libertadores. Por isso que esse grupo está aqui extremamente embolado. Tem River com 3 pontos, tem São Paulo com 3 pontos, tem LDU com 3 pontos e tem Binacional com 3 pontos. Qual é a grande verdade disso daqui? Binacional é um time semi-amador, é um time que, pelo amor de Deus, né, não dá nem para considerar time. E a LDU vem numa fase horrorosa. Seu principal jogador, o Valência, já
picou a mula, o time vem num momento muito ruim. E o River não joga bola desde março. O que ele tem é um nome, tem o nome River Plate. Mas se você quer falar de nome, nós temos o nome São Paulo Futebol Clube. Que me desculpe, o nome do River não é maior do que o São Paulo. O São Paulo é imensamente maior do que o River Plate, tá? Então, por favor, torcedor, não me comece a arrumar justificativa para, de repente, um resultado ruim. Um resultado ruim é inaceitável. O São Paulo tem que enfrentar o River e ir pra cima e fazer o fator casa e ir lá e ganhar o jogo e começar a encaminhar essa classificação. O São Paulo não pode ficar na fase de grupos. Essa é a verdade. O São Paulo tem que se classificar. Classificação é mais do que obrigação. Não tem conversa. E é isso daí, gente. São Paulo e River Plate na quinta-feira às 19 horas. Jogo vai passar na Fox, né? Vai ter aí os comentários do Rodrigo Bueno, do Zé Elias, dois comentaristas horrorosos que, pelo amor de Deus, os canais Disney aí, com a ESPN e a Fox, pelo amor de Deus, né? Vamos botar um timezinho melhor para transmitir jogo do São Paulo. O narrador, até que é um narrador aceitável, que é, se eu não me engano, é o Silva Júnior lá. Mas os comentaristas, pelo amor de Deus, colocar o gambá do Zé Elias, que é dureza, né? Mas tudo bem, né? A gente está interessado no jogo e não em quem está comentando ou narrando a partida em si. Isso daí normalmente é um atrativo a mais por torcedor, que tem gente que consegue pôr mais emoções e opiniões mais legais, né? E aí, caso você não tenha, né, TV fechada, você pode contar com o Sanatório Tricolor, que vai estar mandando para você o link da partida. Quem é inscrito no canal e tá com o sininho ativado, recebe todo o jogo, o link para assistir a partida, né? Então o Sanatório não falha com você, tá certo? Então, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque vai estar chegando para você no nosso pré-jogo o link da partida, tá certo? É isso aí, informações sobre São Paulo e River Plate, Taça Libertadores da América, a taça que o São Paulo criou o desejo nacional.